Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um tema baseado no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, cujo tema é: passemos para o outro lado. Marcos diz que estava Cristo Jesus ensinando para uma grande multidão e sendo tarde já, ele disse aos discípulos: passemos para o outro lado. As palavras de Jesus me lembram momentos em que Deus fala: tenho algo novo para você, ou a bênção que está a caminho. Porém, antes de recebermos as novidades, encontramos pela frente forte tempestade que ameaça nos destruir. Existe um convite de Cristo: vamos para o outro lado. Mas, em momento algum, ele falou que no meio da viagem eles seriam provados. Essa passagem bíblica eu comparo com nossa vida, a vida nessa terra, e ao sermos concebidos. Isso também nos faz esse convite: passemos para o outro lado. E é nessa travessia entre o nascer e o morrer que Deus nos prova. Todos, sem exceção, somos provados. Uns menos, diante de muitas tempestades, conseguem chegar ao outro lado ileso, aptos em prosseguir. Outros, no entanto, ao chegar ao outro lado, não estão credenciados a prosseguir, pois sucumbiram ante as tempestades. Estar apto, irmão, para prosseguir na jornada depende apenas de nós, de mim, de você, só depende de nós. O convite é feito a todos receberam esse convite, mas são poucos que conseguem ser vitoriosos nessa jornada. Isso porque, nessa travessia, irmãos, nós enfrentamos 3 circunstâncias que devem ser levadas em consideração: as tempestades como fatos inesperados, a constante tensão vivida por nós nessa terra e a sensação de perda. As tempestades, irmãos, como fatos inesperados, as tormentas virão sempre. Nós nunca estamos ilesos delas. Mas se Cristo estiver conosco, irmãos, nada devemos temer, pois Ele é quem nos guiará em segurança para o outro lado. Não importa que Ele esteja dormindo. O que importa realmente é que Ele esteja conosco. Isso nos dá a segurança de uma travessia perfeita. O que nós podemos observar é que os apóstolos, mesmo Cristo estando com eles, ficaram amedrontados diante da tempestade. Isso porque não tinham fé e ainda não tinham real compreensão de quem era Jesus. Em verdade, os discípulos olhavam apenas as circunstâncias daquele momento, em vez de ficar concentrado no vento e nas ondas. É preciso deixar de lado as mentiras de Satanás e confessar com nossa boca que iremos passar para o outro lado e usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Já que falamos em boca, a Bíblia ensina que precisamos dominar nossa língua, controlando nossas palavras de acordo com a vontade de Deus. Passar por uma tempestade por si só já é desanimador. E não precisamos piorar a situação falando coisas negativas
envenenando nosso futuro, murmurando por algo que não saiu como nós queríamos. E é em meio das tempestades, irmãos, que somos provados, que nossa fé é provada. É nesse momento que descobrimos quanto de fé realmente temos. Ao contrário do que podemos imaginar, as tempestades não vêm para nos destruir, e sim para que possamos crescer em Cristo Jesus. Porque para mim, tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não são palavras minhas, está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. A constante tensão vivida por nós nessa terra. Todos os dias, irmãos, nós somos afligidos por tempestades dentro e fora de nós. Essas tensões vividas durante a passagem são frutos de decisões que tomamos no dia a dia. E para que possamos ser vitoriosos, é preciso que o nosso eu morra, que os prazeres que nos agradam sejam deixados de lado enquanto eles desagradam a Cristo. O nosso amor próprio, irmãos, nosso comodismo, nossas sensualidades, apegos doentios e mórbidos sejam deixados de lado para que a nossa luta contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça, seja uma luta frutífera. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está lá, capítulo Romanos 12. Certo, irmãos? Muitas pessoas não aguentam essas tensões e sucumbem ante as tempestades. Muitos se têm dispersado e o desânimo e o medo não permitem que ele ouça Deus lhes falando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Cristo nos afirmou isso, para que a gente tenha bom ânimo, que ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. É preciso então ter ânimo em meio às tempestades, pois o comando está na mão do Senhor, está na mão de Deus. Lembre-se, Jesus vai conosco nessa travessia. E mesmo que esteja dormindo, irmãos, Ele cuida de nós. Não tenhamos medo. Vamos permitir que Ele nos renove com o seu amor e nos transforme. O terceiro item é a sensação da perda. Toda vez que passamos por circunstâncias inesperadas, sentimos que o solo debaixo de nós parece ceder. Nós nos tornamos tímidos diante de situações adversas. Esse era o quadro que Cristo via em seus discípulos quando perguntou: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Quantas vezes nós tentamos nos segurar em coisas que não são um porto seguro? Esquecemos aquele em quem cremos. Esquecemos que aquele que nos convidou para fazer a travessia continua sendo o Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem fez os céus, a terra, os mares e tudo o que neles existe. Somos iguais aos discípulos. E nos admiramos e ficamos perplexos quando vemos um milagre acontecer. Esquecemos que Ele continua exercendo total controle sobre todos os acontecimentos em nossa vida.
Onde está a nossa esperança? Esperamos que se vê, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperando o que não vemos, com paciência o aguardamos, isso sim, isso é esperança. Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Então deixe o agir de Deus em sua vida. Não desista de avançar. Não tenha medo da sua palavra nos chamando. Não tenha medo do seu convite. Mantenha firme sua fé. Nada que você possa perder nessa travessia, por mais valioso que seja, pode ser comparado com a glória que você encontrará do outro lado. Lembre-se que onde falta fé, entra o medo. A ausência da fé, em meio às tempestades da vida, gera medo. E o medo traz mais medo, medo que gera mal e morte. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Elas ficaram no caminho. Permaneça nesse caminho que você está seguindo, Cristo, na direção daquele que realmente importa. Deixe Cristo dizer ao seu coração: acalma-te, e verás então que todo vento se aquieta e a tempestade passa, e vem grande bonança. E você passará a desfrutar da intimidade do senhorio da sua vida.